Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia 16 de março de 2021, terça-feira. Faremos atividade de português e em seguida de matemática. Continuaremos hoje trabalhando aquele texto do menino de 7 anos que publicou um livro, A Entrevista. Então vamos abrir a apostila de português na página 25. Essa página aqui. Ontem eu esqueci de falar da data, né? Eu falo todos os dias de colocar a data aqui e o nome também, quando vocês forem mandar as fotos, tá bom? Então, lembra daquela entrevista que a revista Recreio fez com um menino, né, de 7 anos que publicou um livro? Então, continuando sobre o mesmo assunto. Releia o texto de abertura da entrevista. Lembra que tinha esse pequeno texto lá em cima? Que era o texto de abertura que vocês pintaram até da cor verde, né? Francisco Yunes, de 7 anos, já publicou um livro, O Quartário. Ele conta para a gente como foi transformar um sonho em realidade. Quartário, lembra por quê, né? Que ele sonhou que o quarto dele tinha inundado e ali tinha vários animais, e aí ele misturou o quarto com o aquário e ficou o quartário. Assinale somente os aspectos que o texto de abertura apresenta. Então, nós vamos aqui colocar um xizinho nas respostas, é mais de uma resposta. Que aparece aqui a informação. Aparece aqui o nome e a idade do entrevistado? Procurem lá. Se aparecer, você vai colocar um xizinho. Um resumo do assunto abordado na entrevista? Tipo quase uma sinopse. Aparece ali um resumo? Local em que a entrevista foi realizada. Aqui nesse trechinho tem o local onde foi a entrevista realizada? E data em que foi concedida a entrevista. Não lá naquele texto, nesse texto aqui, ó, tem a data. Somente duas aí, né? Duas alternativas são corretas. Quero que vocês pensem e assinalem. Letra B. Que idade tinha o garoto Francesco quando concedeu a entrevista? Essa tá fácil, nós falamos várias vezes. Letra C. Com o auxílio da linha do tempo a seguir, descubra a idade dele atualmente. Para isso, complete com a idade correspondente. Então, olha que legal. O livro foi escrito em 2013. Ele tinha 7 anos. Em 2014, passou um ano, então ele ficou com 8 anos. E em 2015, quantos anos ele completou? E em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nós vamos parar aqui, tá bom? Porque nós queremos saber a idade dele atualmente. Atualmente, nós estamos no ano de 2021. Então, vocês vão aumentando os anos dele aqui até chegar aqui na resposta correta. Para as crianças que estão respondendo com letra cursiva, né, é importante lembrar do início sempre com a letra maiúscula, tá bom? E o ponto final. Número 8. Analise a capa do livro que o garoto Francisco publicou e copie as informações solicitadas. Olha a capa que bonito, né? Uma capa, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tá muito pequenininho, mas tá aqui o nome dele, o nome do ilustrador e aqui o nome da editora, tá bom? Analise a capa do livro e copie as informações. O título, qual é o título do livro dele? O nome completo do autor. Está aqui, mas está bem difícil de achar, né? Está bem difícil de ler. Talvez na apostila de vocês está um pouquinho maior, mas vocês podem procurar lá em cima também que tem o nome completo do autor. O autor é o menininho, né? Nome dos ilustradores. Aqui também tem, ó. Aqui embaixo tem também o nome completo dele e o nome do ilustrador. E nome da editora que publicou o livro. Também dá para ver aqui. Então, olha só. Ao invés de olhar aqui, né? O que dá para ver bem aqui é o título. As outras informações estão muito pequenininhas, mas aqui vocês conseguem responder todas as perguntas. A editora, o nome do ilustrador, o nome completo do autor. Na página seguinte, 9.
Sobre o livro que o garoto publicou, faça o que se pede. Assinale o título do livro. Então, agora aqui vai assinalar, né, o nome do livro. O aquário, o quarto ou o quartário. Escreva as palavras que o garoto juntou para formar o título do livro. Lembra que eu falei, né? O nome do livro é uma junção de duas palavras. Quais foram as palavras que ele juntou? Letra C. Copie o trecho da entrevista que justifica o título do livro. Bom, peguei aqui o texto de novo. Vocês vão olhar aqui nesse trechinho, ó, tá? Sobre o que foi esse sonho? Ele conta por que foi o sonho e por que que o livro chama-se Quartário. Ele vai explicar aqui, ele explica aqui, certo? Então, vocês vão copiar daqui, ou então leia e com as suas palavras explique por que que o livro chama-se Quartário. Letra D, em uma folha de papel, faça um desenho de como você imagina um quartário. Então, de acordo com o que ele descreveu, vocês no papel aí vão fazer um desenho sobre o quartário. Como vocês imaginam que seja? 10. Releia as perguntas da entrevista com a entonação que o sinal de interrogação sugere. Depois circule de azul o ponto de interrogação e de amarelo a letra maiúscula. Então, aqui, ó, não precisa voltar lá no texto não, tá? Como surgiu a ideia de escrever o livro? Vocês vão, ó, pintar de ponto de interrogação de azul e de amarelo a letra inicial maiúscula. Aqui, então, no caso, a letra C e o sinal de interrogação. Em todas as frases. Sobre o que foi o seu sonho? E depois, o que vocês fizeram? Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Quais são os autores e os livros de que você mais gosta? Então, em todas as frases, as perguntas, né, vocês vão pintar o sinal de interrogação de azul e a letra inicial maiúscula de amarelo. Aqui, ó, que outras perguntas você faria ao garoto escritor? Elabore duas. Então, duas perguntas. Não precisa colocar a resposta. Ele que teria que responder. Aqui está pedindo para ler para os colegas, mas não faremos isso, né? Então, vocês vão pensar em duas coisas que vocês perguntariam para ele. Certo? Duas perguntinhas aqui. Escrevam com letra maiúscula no início, sinal de interrogação no final. Releia o trecho a seguir, observando a palavra sublinhada. Sublinhada. Recreio. Como surgiu a ideia de escrever o livro? Então, a revista Recreio. E como surgiu a ideia de escrever o livro? A pergunta. O entrevistador e a pergunta. Bom, então aqui está a pergunta da revista e a resposta deles. Como surgiu a ideia de escrever o livro, foi a pergunta, e ele responde: eu tive um sonho. Contei para minha mãe e perguntei se a história não podia virar um livro. Ela respondeu: o sonho? Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. A palavrinha sublinhada é ela, esse ela. Ela está se referindo à história ou à mãe dele? Esse ela, ó. Perguntei se a história não podia virar um livro. Ela escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Esse ela se refere à história ou à mãe dele? Letra B. Reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra em destaque pela expressão a que ela se refere. Então, se você escolheu essa daqui, você vai escrever: minha mãe escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Se você escreveu escolheu essa alternativa, você vai colocar: a história escreveu o sonho e começamos a trabalhar. Vê bem aí o sentido, tá bom? Então, vocês usando a resposta da letra A, vocês vão reescrever a frase da letra B. 13. Releia o trecho a seguir. A revista pergunta a ele: sobre o que foi esse sonho? E ele responde: durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Como tudo acontece dentro do quarto, inventei o título O Quartário. De acordo com o sonho relatado pelo garoto, qual foi a causa da inundação do quarto? Então, por que o quarto dele encheu de água? Ele fala ali em cima. Letra B. Assinale
consequência da inundação causada pela chuva. Com a inundação, o que causou no quarto dele? O quarto virou um aquário cheio de peixes ou o quarto virou um aquário cheio de animais? De acordo com o que nós lemos aqui, tá? E vamos agora para a nossa última página de português. Releia o trecho a seguir. A revista pergunta: sobre o que foi esse sonho? Francisco responde: durante uma noite de chuva, meu quarto inundou e virou um aquário cheio de animais. Ah, desculpa, pessoal, a professora estava lendo a página errada, aquela nós já fizemos. 14. Releia esse trecho e faça o que se pede. A revista pergunta: e depois, o que vocês fizeram? E ele responde: mandamos a história para ilustrar e mostramos para uma editora. Meu pai tem uma editora, então foi mais fácil. Aí tivemos que escolher as letras que eu queria e os desenhos que iriam entrar. Letra A. Localize e grife nesse trecho as palavras então e aí. Então, você vai localizar essas duas palavras e vai passar um tracinho embaixo. A palavra então poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por qual das opções a seguir? Mas, por isso ou porque? Então, vamos procurar lá, então. Mandamos a história para ilustrar e mostramos uma editora. Então, foi mais fácil. Esse então pode ser mais foi mais fácil, por isso foi mais fácil ou porque foi mais fácil. Então, qual dessas três aqui pode substituir o então lá em cima sem prejuízo do sentido? E a palavra aí? Por qual outra poderia ser substituída? Olha aqui o aí. E, depois ou quando? E tivemos que escolher as letras, depois tivemos que escolher as letras, ou quando tivemos que escolher as letras? Qual que você acha que não muda o sentido? Agora que você escolheu, né, as palavras aqui, com as respostas da B e da C, vocês vão reescrever novamente o texto de cima, substituindo o então e aí por as que você assinalou aqui, entenderam? Então, olha, vocês vão copiar tudo que está aqui, mas no lugar do então e do aí, vocês vão copiar a opção que você colocou aqui e a opção que você colocou aqui. Lembrando da letra maiúscula no começo, ponto final, toda a pontuação certinho, tá bom? Para terminar, releia esse trecho, observando as palavras sublinhadas. Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Francisco: é preciso ler muito e ter boas ideias e não desistir. Fale com seus pais para ajudá-lo. Podemos fazer tudo com vontade e coragem. A palavra sublinhada aqui é o lançar. E dicas, né? Que dicas você daria às crianças que querem lançar um livro? Então, no lugar de dicas, você poderia usar ordem, conselho ou pedido. Aqui nesse caso, o dicas seria substituído por qual dessas três palavrinhas? E assim nós terminamos a atividade de hoje. Embora a letra B e a letra C sejam a continuidade dessa atividade, na aula de quinta-feira eu retomo, tá? A leitura, o enunciado da atividade e a gente continua fazendo. Bom, daqui a pouco então, vocês receberão as aulas de matemática. Beijos, boa aula para vocês, até a próxima.